pessoal, que bênção, que semana abençoada que nós estamos tendo aqui na Igreja Aba, na nossa primeira semana, imersão na palavra. Desde terça-feira a gente tem tido momentos especiais, desde o compartilhar na palavra de terça-feira, onde Deus colocou no meu coração uma palavra sobre semeadura e sobre colheita, né? Na quarta-feira, o irmão Felipe esteve com a gente falando sobre alguns tópicos importantes, né? De que a gente colhe o que semeia, nós colhemos também da mesma espécie que plantamos e colhemos numa estação diferente daquela que foi semeada. O irmão Ângelo, na quinta-feira, falou a respeito também de colhemos mais do que plantamos, colhemos na proporção que semeamos e nós vamos colher se realmente nós perseverarmos. Então, tem sido um tempo muito especial, né, Ângelo, Felipe, e queria que vocês falassem um pouquinho, primeiramente aí o Felipe, falando daquilo que ele trouxe na quarta-feira, né, ministrando sobre esses tópicos. E é algo importante assim na nossa vida, né? Que nós temos aprendido nessa semana, na primeira semana do Imersão na Palavra. Fique preparado, toda a última terça-feira do mês nós vamos estar juntos falando sobre um tema, algo importante para a nossa caminhada. Olá, tudo bem, irmãos? Bom, nós falamos então, o primeiro tópico foi que nós vamos colher aquilo que plantamos. E é importante a gente lembrar e entender que só colhe quem planta. E a gente vai colher da mesma espécie que plantamos. Então, quando a gente olha isso e entende essa palavra, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas sementes. E sementes eu falo aqui sobre todos os aspectos, né? Sementes, como eu falei, são palavras boas ou palavras más, são atitudes, são ações, é o nosso agir do coração, né? Do nosso coração perante nossa própria família, ou nossos amigos, ou pessoas próximas da igreja, enfim, sementes, e é esse o ponto, pastor, que eu quero trazer hoje, que nós temos que nos preocupar muito mais com a semente. Claro que a gente falou das regras, e como são regras, são princípios de Deus, isso não se muda, mas a semente a gente pode mudar, e a gente tem total ação sobre a nossa atitude, quando escolhemos as sementes. E também uma outra coisa que eu falei, que nós vamos colher numa estação diferente da que plantamos, e aí me leva muito na palavra lá, pessoal, em Mateus 13, quando Jesus explica, o Ângelo comentou sobre isso aí também um pouco, assim, da parábola do semeador, né? Ele conta a parábola e depois explica para os seus discípulos, e ali ele está enfatizando que o solo, né, o nosso coração é o solo, mas nós podemos analisar também, pastor, que nós somos a própria semente. Nós fomos, de alguma maneira, plantados por alguém. E depois disso nós vamos crescer, né? E virar uma árvore e assim dar mais frutos. Então eu queria trazer essa reflexão para hoje, que nós temos que nos preocupar bastante com a semente. Ah, mas que benção. E aí, Ângelo, como é que foi na quinta-feira, né? Trouxesse esses tópicos tão importantes aí, queria que tu falasse um pouquinho, né, para os irmãos, novamente. Olá, irmãos. E na verdade foi quando a gente olha dentro da palavra e a gente começa a olhar a palavra desde a perspectiva da criação, né, a gente vai ver que esse princípio da semeadura e colheita, Deus ele colocou já na própria criação física, né? Não só nas manifestações espirituais, emocionais, né, a nível dos relacionamentos, né? E aí a gente vem na quinta falando justamente disso, né? O princípio que já está na criação, né? Que nós colhemos mais do que nós plantamos, né? Deus colocou isso na nossa vida, Deus colocou isso também na criação, nas árvores, né? Falei de quando a gente olha uma árvore grande com muitos frutos, a gente não para pensar que muitas vezes saiu de uma semente só, né? E aí eu vejo, pastor, que as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que acontecem e as que não acontecem também, né? Porque às vezes a gente está frustrado, triste por coisas que aconteceram e às vezes também por coisas que não aconteceram em várias áreas, né? Elas são fruto de uma semente e a proporção, né, que o resultado disso é sempre maior. Por isso que falei na quinta, né, que nós colhemos mais do que nós plantamos, tanto para bem como para mal, né? Também falei que nós colhemos na proporção que nós plantamos, né? E aí eu acho muito interessante a forma como Jesus olha para a viúva pobre, né? Jesus sempre atento à nossa
semeadura, não a quantidade, mas a proporção, né? E que nós só colhemos se nós perseverarmos, né? E de todos esses pontos, pastor Felipe, que na quinta eu falei, talvez um dos que a gente acaba notando isso na nossa vida, na vida dos irmãos que a gente tem mais contato, está mais próximo, e na prática da igreja, assim como um todo, que talvez um dos que eu acho que hoje mais precisa de uma certa urgência a gente falar e tocar frequentemente é a questão da perseverança, né? Então hoje a gente vê muitas pessoas que começam a sua história com Deus, né? E veja, irmãos, quando a gente fala de começar a sua história com Deus, não é simplesmente só a tua história de oração, de busca, de devocional, mas quando tu começa a colocar a tua família nas mãos do Senhor, quando tu começa a colocar o teu esposo, que talvez hoje não tem Jesus ainda, os teus filhos, ou se tu é marido, colocar a tua esposa, os teus negócios, tudo que está, as demandas da vida, como a Bíblia diz, né? E a pessoa começa assim, tendo sementes boas, né? De fé, de crer no que a palavra diz, né? No que a palavra fala a respeito do seu futuro, mas daqui a pouco, né? Por algum motivo, até pelas coisas não acontecerem no tempo que ela quer, e o Felipe falou sobre as estações, né? Simplesmente elas desistem, né? Então a falta da perseverança, não existe colheita que dê certo se não houver perseverança. Então isso é o que mais me chama a atenção dos pontos que eu comentei, que é o fato que é a perseverança, né? A gente está falando hoje, né, no ano de 2020, e para nós todos, né, o Brasil inteiro e o mundo inteiro tem sido um ano bastante atípico, né, em função de pandemia e tudo que veio, e nós até nem preparados estávamos. Então tem pessoas que talvez desistiram dos seus negócios, desistiram dos projetos que tinham para o ano, né? Mas lembrando que nós estamos vivendo o ano, né, do renovo, né? Deus deu essa palavra para esse ministério, e então para isso a gente precisa de perseverança, né? Então na colheita o que mais me chama a atenção é, sem dúvida, a perseverança. Amém, que bênção. Na terça-feira, inclusive, quando eu estava ministrando a palavra, um dos tópicos eu falei, né? Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual que vai prosperar, né? Quando o agricultor ele planta, ele coloca lá várias sementes, e ele precisa ter o cuidado, né, de estar levando a água, de estar levando o cuidado com aquela semente, para que realmente ela possa germinar e ela possa virar, né, aquele propósito por que ela foi plantada. Então a perseverança, né, ela vai trazer algo muito importante na nossa vida, né, na nossa caminhada, porque a Bíblia diz, e é muito correto isso, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então nós temos que perseverar, né? O homem que perseverar, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Então a importância de nós termos esse tempo de perseverarmos, enfim, na oração, nos cuidados, perseverar na palavra de Deus, né? Perseverar aguardando, né, o tempo de Deus na nossa vida, né? E continuar plantando essas coisas boas aí, porque vai trazer algo poderoso. Na terça-feira também eu lembro que a gente ministrou, né, que quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca vai colher. Então veja, olhando para as circunstâncias, às vezes a gente pensa, mas eu vou plantar para quê? Não vai acontecer nada, não vai germinar, não vai prosperar. Não, a gente tem que ter fé. Isso fala de fé, né? De uma plantação que nós estamos fazendo, né? De uma semeadura que nós estamos fazendo, sim. E nós cremos, né, que a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso ensinamento vai trazer algo poderoso, né, sobre isso. Mas que bênção, né, poder estar falando desse assunto tão especial. Não sei se o Felipe quer comentar algo também do Ângelo. Pode ser sim, pastor. Aqui eu lembro que eu falei também que uma semente que sai da nossa mola nunca vai deixar a nossa vida, né? E a gente também é fruto das nossas escolhas. Então, pensando nisso e pensando, né, na semente também, no que vocês acabaram de falar, a gente também, quando planta alguma coisa, ela fica escondido no solo, né? Você não consegue perceber, né, que está crescendo, está germinando. Mas para isso precisa realmente, pastor, como tu disseste, de fé. Na certeza de que aquela semente vai germinar, ou uma daquelas, né, plantadas vai germinar na nossa vida. E outra coisa que eu estava também estudando outro dia,
para a semente virar uma árvore, ela morre. Né? E como o Ângelo disse, né, não adianta só a gente estar, né, numa vida com Jesus, a gente também precisa entender que se nós somos uma semente, nós temos que morrer para algumas coisas para poder dar fruto mais para frente. Então isso também, agora que vocês estavam falando, me chamou a atenção, me lembrou assim desse tempo de estudo, né, que eu estava tendo esses dias aqui. Mas que bênção, irmão, tem sido essa semana, né? Imersão na palavra. Eu estou muito feliz, Ângelo e Felipe, né? Com aquilo que Deus está fazendo, né? Desde terça-feira a gente está mergulhado nessa palavra aí, semeando e colhendo. Mas dentro de tudo que nós já ouvimos, Felipe e Ângelo, é importante nós falarmos do último tópico que Deus preparou para a gente. Porque, na verdade, não podemos fazer nada em relação à colheita passada, mas podemos fazer em relação à próxima colheita. Então a importância da gente estar semeando coisas boas. Se a nossa colheita passada não foi tão boa, se a gente colheu alguma coisa ruim, talvez do nosso pai, do nosso avô, enfim, mas hoje eu e você temos esse direito, né? E nós temos isso no nosso coração de podermos semear coisas boas. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher sementes boas. Existem sementes más e sim sementes boas. Então que a gente possa estar semeando coisas boas na nossa vida. Então eu achei importante nós deixarmos esse último tópico, né? Porque de repente você está preocupado aí ouvindo, né? Em relação à semeadura, colheita. Diz, pastor, a minha colheita não está muito legal, não tem sido muito boa. Mas você pode programar a tua próxima colheita, né? Dependendo daquilo que você vai semear. Na tua vida particular, na vida dos teus filhos, na tua família, lá no teu trabalho, né? Então é o tempo da gente estar semeando e Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente poder semear coisas boas, né, Felipe? Sim, pastor, e lembrando que nós somos fruto das nossas escolhas, então a gente quando pensa, né, podemos semear tanto na carne quanto no espírito. Cheguei a tocar um pouco nesse assunto antes, mas é importante a gente estar reforçando aqui, muito bom, pastor, que você lembrou de novo, nós temos que estar sempre semeando no espírito, né? E isso, né, semear sempre, plantar, né, semear é uma escolha, nós temos essa escolha. E se nós temos essa escolha, que nós saibamos sempre escolher a semente certa, né? Resolver que nós vamos, e escolher e resolver que vamos semear sempre no Espírito. Então, isso vale tanto na nossa família, vale na nossa vida, vale aí no GC, se você vai, né, meu irmão, também na comunidade, na igreja, enfim, vale em todos os lugares, que nós possamos sempre escolher, e se nós também, né, eu falei antes e estou repetindo, somos fruto das nossas escolhas, então que a gente escolha semear sempre no Espírito, e nós vamos colher, seja na nossa vida diretamente, seja na vida dos nossos filhos, ou na vida até dos filhos dos nossos filhos. Mas como diz, né, a própria lei de Deus, nós vamos colher. Então Amém. Sempre semear, né, seja possível que a gente semeie sempre no Espírito. Amém. Ângelo? Quando o pastor falava sobre não podemos fazer nada da colheita passada, né, mas só a futura, e a gente sempre está falando de nós semearmos, né? Nós temos uma ação e a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, né, no reino. Então nós temos que fazer a nossa parte, a gente fala e prega isso, né? Mas uma palavra de consolo, meu irmão, que eu quero te trazer é sobre a intervenção de Deus nesse processo. Por mais que tu faça a tua parte, o apóstolo Paulo disse que é de Deus o querer e também o realizar. Então Deus coloca um querer em nós e Ele cria uma condição espiritual do poder de Deus mesmo sendo derramado, a intervenção para que você possa realizar isso, essa boa semeadura e ter uma boa colheita, né? Jesus ele falou isso no texto que eu quero te mostrar, Lucas 13, no verso 6, Jesus diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto dessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que esta ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, né? E termina falando que ela daria fruto, né? Enfim. Mas o que Jesus está falando, e o que Jesus exemplifica ali, é que é como se o Senhor viesse procurar algum fruto nela e aqui ele não achou um fruto ruim. Talvez a situação foi pior, não achou fruto nenhum. Então já seria um sinal de uma má semeadura, uma situação ruim. Então eles podiam ter cortado, mas aí Deus vai lá e trata essa árvore e aduba essa árvore e age nela para que
o fim dela mude. Então talvez o que você precisa hoje, ouvindo esse vídeo, essas nossas falas aqui, é se colocar diante de Deus para que Ele venha com a mão dele e pode a tua vida. E coloque ali, às vezes é um pouco estranho a gente falar coloque estrume, mas coloque adubo, fertilizante, e venha e coloque coisas que estão faltando na tua vida. E isso não depende de ti, depende do Senhor. Então coloque a paciência, coloque os frutos do Espírito, coloque os dons do Espírito, coloque a fé, né? Coloque o desejo de estar buscando, porque isso é o que vai influenciar na tua boa semeadura diante da tua escolha, né? Então, achei interessante a questão da intervenção divina, e lembrei lá no Novo Testamento, né, que dizia assim, uns são de Paulo, outros são de Apolo, né? Mas a Bíblia ali daí fala, né, um plantou, o outro regou, mas o crescimento vem do Senhor, né? Então, que a gente não possa esquecer jamais isso, né, que o crescimento sempre Deus vai dar, né, o sobrenatural de Deus. E a gente quer encerrar essa semana aí lendo o versículo da palavra de Deus, né, que está lá em Deuteronômio 30, 19. Pedir para o irmão hoje fazer essa leitura, então. Os céus e a terra te tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Que maravilha o nosso Deus, né? Ele coloca aí dois caminhos, né? A vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele é tão bondoso que ele diz assim, ó, boca d'água, cara, escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe o caminho bom, né? Que bênção esse Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. A gente está muito feliz, né, dessa semana aí de semeando e colhendo, e queria que o Felipe e o Anjo dessem a saudação final deles também, e a gente já está preparando aí o material para a próxima terça-feira temática aí, né, que vai ser a nossa semana Imersão na Palavra. Legal, legal. Muito bom estar aqui, pessoal, e participar com vocês. E claro, nós estamos preparando outros assuntos. Fico muito feliz se chegou a tocar em você, se nós plantamos uma semente no teu coração, né? Num solo fértil aí que vai decidir ter boas escolhas, especialmente plantar no Espírito. Então, fica com Deus e aguarde, nós vamos trazer novidades logo, logo. Também eu quero te incentivar, né, a olhar esse vídeo, e não só esse, mas os outros vídeos, os outros dias e do culto de Tadel, de imersão bíblica, porque cada vez, vamos imaginar dessa perspectiva, né, nós estamos falando de sementes, cada vez que a gente olha e repassa os princípios do Senhor na nossa vida, é mais uma semente que a gente planta. A chance de uma colheita boa aumenta, porque às vezes a gente olha, né, o pastor e Felipe, olha às vezes um filme, acha um filme bom e a pessoa vai lá e olha 2, 3 vezes, uma série, né, olha de novo vários capítulos, né, e por que a gente não pode desenvolver esse hábito com um material tão abençoado como esse, né, falando de semeadura e colheita? Então isso vai ser bom para a tua vida, vai te edificar a ti, tua casa, os teus filhos aí, não só esse, mas os próximos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Queremos encerrar então orando, né? Feche teus olhos aí, vamos orar um pouquinho. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, por essa semana, por esse tempo, Senhor, que estivemos ouvindo desde terça-feira sobre semeadura e colheita. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue agindo no coração de cada um de nós, Pai, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça na nossa vida. Muito obrigado por esse tempo e que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração. A ti seja a glória, a honra e todo louvor. Amém. Deus te abençoe, em nome de